seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade uma doença. É isso mesmo, até 1990 era considerado uma doença. Essa data ela passou a marcar o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. O 17 de maio, então, virou símbolo da luta por direitos humanos e pela diversidade sexual, contra a violência e o preconceito. E para falar sobre esse tema, tão recente, tão atual, que a gente ouve bastante, principalmente na mídia, nas redes sociais, a gente trouxe aqui hoje o professor de Medicina Unifev, especialista em saúde mental, que já esteve aqui outras vezes, Reinaldo de Carvalho, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui no programa, poder colaborar com essas informações, que eu acho que é muito valioso esse momento. Com certeza, informação é tudo, A gente tem que ter conhecimento para poder entender o outro, as diferenças e poder respeitar, Reinaldo? Exatamente. E o Brasil, infelizmente, sobre esse assunto, a gente tem que é o país que mais mata trans e travestis pelo 14º ano seguido. Então, faz 14 anos que o Brasil é o país que mais mata trans e travestis. Na sua análise, Reinaldo, para a gente já começar por aí, qual o motivo de tanta violência? Eu queria começar a fala, Fabiola, falando que daquilo como eu me posiciono e aquilo que eu acredito. Eu acho que a gente sofre um déficit de informações, a respeito dessas questões da sexualidade, até porque falar da sexualidade é um tabu, não é algo muito simples, as pessoas têm muita dificuldade, a gente é treinado para isso, desde criança, a gente tem uma questão cultural muito forte, então a gente tem um tabu sobre isso. E eu acho que esse é das possíveis causas que coloca a questão da transfobia no Brasil como o principal país aí do mundo pelo 14º ano, um país ainda que mata pessoas trans, que mata pessoas que aí expressam a sua sexualidade. Essa é uma questão, a falta de informação. A outra está relacionado com padrões. A gente vive uma sociedade normativa. Normativa é um padrão estabelecido. E aquilo que está fora do padrão estabelecido por essa sociedade normativa, a gente tem uma tendência a excluir ou eliminar. Então, o desejo dessa sociedade normativa é eliminar aquilo que não corresponde a um padrão. E aí a gente entende que essas pessoas trans, elas não correspondem a esse padrão. Então, como a gente vive essa sociedade muito normativa e binária, normativa é um padrão e binária ou é homem ou é mulher, a gente não tem outra opção. Isso coloca essa questão da violência muito aguda, relacionada e direcionada a essa população. E aí uma outra terceira possibilidade que eu sempre comento isso, até nas minhas aulas, é a questão da tolerância. A gente vive aí por décadas a ideia de que tolerar é respeitar. Então, eu tolero significa que eu estou te respeitando. Não, então, isso é um viés muito... Isso é um entendimento muito enviesado, porque a tolerância não necessariamente significa respeito. E a gente vive, então, uma sociedade normativa e tolerante. Tolerante significa um respeito disfarçado. Ah, tá bom. Mas eu não quero perto de mim. Eu tolero, mas eu não aceito. O tolerar é isso, eu tolero, mas eu não aceito. Então, acho que essa forma social em que a gente vive, de normativa, binária, tolerante, faz com que essa população sofra e diversos tipos de violência. Que vai desde a violência de negar aquilo que é de direito, porque isso também é uma forma de violência velada, como, por exemplo, não querer chamar a pessoa trans pelo nome social. Não, eu não vou te chamar pelo nome social. Não, mas é o nome dela, é de direito. Não, eu não vou chamar. Isso é violência. Então, a violência não é só a agressão ou a morte, A violência começa com coisas do cotidiano, que vai desde o não chamar pelo nome social até matar, Que é isso que a gente vê no Brasil e exatamente com esses parâmetros de uma sociedade padrão, Eu quero estabelecido um padrão de uma sociedade binária e de uma sociedade tolerante. Então, acho que isso
coloca o Brasil nesse ranking horroroso, que eu acho esse ranking aí uma coisa assim, ridícula, né? Vou fazer jus aqui às palavras da doutora Luana na pandemia, né? Isso é no mínimo ridículo, esdrúxulo, delirante, anacrônico e contraproducente. Assim, uma sociedade em pleno 2023, o Brasil ter esse ranking do pior país no número de violência contra as pessoas trans. Pois é, acho que com informação, talvez a informação seja uma das nossas armas, né? Seria. Reinaldo, vamos falar Aposto bastante nisso, sobre isso. É possível definir um perfil que seja mais comum para esse tipo de pessoa que é intolerante? Sim, é possível definir um perfil, porque eu acho que isso vem dos próprios valores como esse indivíduo foi criado, e às vezes são valores que impõem para ele uma limitação. Então, geralmente, essas pessoas que são menos tolerantes vêm desse perfil de criação mais quadradinho, mais limitado. Né? Assim, e tudo bem ser criado disso, eu não estou dizendo que isso é errado, né? Assim, mas eu estou dizendo que o perfil da violência, da intolerância, geralmente vem desses núcleos familiares, né? De padrões muito impostos, isso não pode, isso não deve, que é uma forma de pensar limitada. Então, eu acho que o perfil da intolerância vem exatamente desse modelo muito imposto, né? De valores muito impositivos, né? Que assim, isso não é discutido dentro da minha casa, eu já vi, né? Assim, pessoas da minha família que falam, essa coisa de ideologia de gênero eu não discuto dentro da minha casa. Então, assim, bom, primeiro que não é nem ideologia, né? Porque quando eu uso a palavra ideologia, eu já estou usando de forma pejorativa, né? O correto é a gente falar identidade, né? Então, eu não discuto identidade de gênero dentro da minha casa. Bom, tudo bem, eu acho importante você discutir isso com seus filhos. Não, mas eu não vou discutir isso então. Mas é uma pessoa mais inflexível. Então, eu vejo que o perfil do indivíduo que comete essa violência ou intolerante é essa pessoa mais inflexível, que não está aberto a discutir, a pensar, né? A repensar sobre o modelo social que a gente tem. Então, esse seria o perfil de quem comete a violência. Você lida muito com jovens, inclusive discute esse tema dentro do curso de medicina da Medicina Unifev, né? Sim. O que você tem sentido dos jovens hoje em dia? Eles estão mais abertos a esse tipo de discussão? Sim, eles estão mais abertos a esse tipo de discussão. É um conteúdo que eles precisam absorver para adquirir um repertório, eu vejo isso. Muitos vêm exatamente desses núcleos familiares mais fechados, né? Mais difícil essa discussão, então quando chega na faculdade parece que é o momento de se libertar, então a gente quer discutir isso. E aí eu acho que esse é o momento exatamente para a gente poder colocar essa formação. Só que eu considero esse momento ainda que tardio, porque eu acho que essa discussão tem que ser realizada lá na base, né? Assim, enquanto são crianças, né? Porque a criança, o adolescente, o início da adolescência ali é o momento da descoberta, né? Assim, quantos adolescentes eu já atendi que faz aquela super confusão, que tem a melhor amiga, e aí, de repente, ela começa a confundir o que é afeto com relação e ela se apaixona pela melhor amiga e ela, né, assim, será que eu estou apaixonada pela minha amiga? Não, não estou. Por quê? Porque ela está no momento de construção disso. Né, assim, ela está se descobrindo, ela está ali tentando formar as ideias dela, ela está se identificando. Por isso que a gente usa identidade de gênero. Né, assim, então, é um momento que essa informação teria que chegar lá. Né, naquele momento que ela está fazendo essas confusões, né, assim, eu já atendi um monte de adolescente que exatamente o problema é esse, olha, eu estou nesse momento de conflito comigo, mas a minha família disse para mim que é errado, né, tá, então vamos tentar... E aí ela não consegue resolver, ela né? não consegue resolver. Fica ali com alguns problemas, né? Então, assim, apesar de isso estar sendo discutido hoje aqui na universidade, mas eu acho que a nossa discussão tem que ser ainda mais precoce, né, por isso que eu acho que os pais têm que adquirir essa informação para poder passar isso para os filhos de um jeito, tudo bem, respeitando os valores que cada família, que cada núcleo tem. Assim, eu acho isso super importante, ainda mais nos dias atuais, a gente manter os valores de cada núcleo, de cada família. Né? Assim, eu entendo isso como uma postura até saudável, né? Queria que todas as famílias tivessem esses valores para poder discutir, mas inclua esse conteúdo, não precisa omitir. Né, a gente não precisa esconder, né? E aí quando eu falo que a sociedade tem um problema com a sexualidade, é que para a gente é escondido.
Né? Assim, é um assunto que a gente, vamos deixar aqui, depois a gente fala sobre isso. Né? Assim, e ninguém, claro, ninguém vai sair falando sobre a sua sexualidade assim de forma natural, mas é algo que pra gente ainda é um tabu ser discutido, Sim. é falar sobre isso. Então, eu vejo que essa informação, né, tem que ser discutida lá na base, lá ainda no início da adolescência, quando está saindo da fase infantil e fazendo essas descobertas, é que a gente precisa trabalhar isso com eles, até para não gerar esse conflito. Futuro, né? Legal, a gente vai falar mais sobre isso também, pessoal, dar mais dicas, né, para o pessoal de casa, para as famílias que estão nos assistindo. Mas antes, Reinaldo, eu queria que você definisse alguns termos, né, alguns conceitos, para ficar mais simples para o pessoal de casa que também está interessado, né, em se informar, em buscar mais conhecimento sobre isso. Como é que a gente pode definir o termo transfobia? Transfobia, né, o termo fobia por si só é um medo, assim, um medo irracional. Quando eu falo de algo fóbico, eu estou falando de um medo irracional, de um medo sem proporção. Né? Assim, alguém que tem medo de altura. Não, altura ainda tudo bem, tem muita gente que tem medo de altura. Eu vou usar algo mais irracional. Medo de escuro ou, sei lá, de escorpião. Né? Tá. Eu tenho medo de escorpião, mas tudo bem, eu também tenho medo. Mas como você reage àquele medo? Então, eu tenho medo, vou lá, não mato e saio fora. Eu tenho medo, nossa, começo a gritar e me descompenso. Então isso não é medo, é fobia. Porque eu tenho medo de forma irracional. Tá. Então, quando a gente fala de transfobia, né, assim, eu estou falando de alguém que tem um medo irracional de uma pessoa que é trans. E que aí, para ela, se torna uma coisa irracional. Não, eu não suporto. Né, assim, o fobia é eu não suporto isso. Então, a transfobia é não suportar alguém trans. Baseado do quê? De um medo irracional que você tem sobre algo que você desconhece. Né? Então, esse seria, por isso que é fobia, está relacionado a um medo irracional. Outros termos que a gente ouve bastante quando a gente entra nesse tema, né, são os termos cisgênero e transgênero. Quais são os significados de cada um deles? Como que eles se diferem? Eu queria até trazer outras definições antes de falar do cis e do trans. Sim, pode ser? Pode, Cabe claro. aqui? Claro. Assim, até porque, como a gente está aqui no momento de informações, a gente precisa entender alguns significados sobre essa constituição da nossa sexualidade, porque a nossa sexualidade é uma questão plural. Ela não é formada apenas só pela questão biológica, né? Que nasceu, é menino ou menina. O que define isso? O sexo biológico. Ou você tem genitália masculina ou você tem genitália feminina. Ponto. Isso é o sexo biológico, né? E ainda dentro do sexo biológico, tem indivíduos que nascem com o sexo biológico indefinido. Né? Assim, que ainda não tem uma definição. Sim, né? Quando a gente pensa na questão do hermafroditismo. Né? Assim, é alguém ainda que não tem essa definição, ou que teria os dois. Né? Então, esse é um recorte biológico. Então, a gente tem que entender que existe. Quando eu falo de sexo, tem o recorte biológico, que é aquilo que você nasceu, a sua constituição. É posto isso. Tá. Né? Ou você é genético, físico, isso, né? é físico. Tá. Ou você é XX ou você é XY. Sim. Não tem outra discussão para isso. Esse seria o sexo biológico. Aí tem o que a gente chama de gênero. O gênero é a identidade, é como você se identifica. Tem a ver com identificação. Então, por exemplo, eu sou do sexo biológico masculino, do gênero masculino cis, que aí é cis. Tá. Porque o cis é inconformidade com o meu sexo biológico. Então, eu sou do sexo biológico masculino, do gênero cisgênero, porque eu tenho conformidade com o meu sexo de nascimento. Eu me visto cis como é quando tem conformidade. Isso. Tá. E o trans seria quando não tem conformidade. Por exemplo, se hoje eu tivesse aqui vestido de mulher e adotasse um nome feminino. Quer dizer, ela é do sexo masculino biologicamente, só que ela não se identifica com isso. Isso, então ela é uma pessoa trans, porque ela tem uma identidade diferente com o sexo biológico. Assim, isso inicialmente a gente chama de disforia de gênero, porque isso causa uma disforia. Essa inconformidade torna o indivíduo disfórico. Disfórico porque é naquele momento que ele está entendendo que ele não pertence a esse corpo biológico, e aí vem os problemas de saúde mental, que se cortam porque não aceita,
as dificuldades de se relacionar, porque não olha no espelho, não concorda com aquilo que está vendo. É porque essas pessoas elas não têm dificuldade só com o outro, Não, às vezes elas têm com ela dificuldade com mesma. ela mesma, Exato. né? De entender o que está acontecendo, né, Isso. ali. E aí, então, esse seria o trans, que ele começa a transformação. E isso pode ser alguém do sexo masculino biológico que tem uma inconformidade, então ele não se identifica, e pode ser ao contrário, alguém do sexo feminino que não se identifica com o sexo feminino. Então, ela começa a transição. Esse seria o trans. Trans é de transformar. Né? Então, assim, eu estou me transformando porque eu não tenho conformidade com aquilo que eu nasci. Né? Tá. E aí tem a questão da sexualidade, que aí a sexualidade tem relação com o desejo, aquilo que eu desejo. E aí a gente tem no que eu desejo, ou você é hétero, ou você é homoafetivo, ou você é bissexual, né? Ah, gosto dos dois. Sinto atração pelos dois. Então a sexualidade é por aquilo que você deseja. O que você deseja? Então, posso fazer uma pergunta? Que você é casada com um homem. Sim. Então, Fabiola, Isso. você é do sexo feminino, do gênero cis, Sim. porque você se identifica com isso. Sim. E sente desejo por homem, porque eu sou casada com o seu marido, né? Então, sinto desejo por ele. Então, você é hétero. Então, você é uma mulher cis hétero. Assim, isso é o que nos define. E aí, assim, por que existe muitas confusões no senso comum? Porque as pessoas misturam tudo. Né? Assim, então, eu gosto de ensinar esse jeito mais didático para a gente entender, né? Assim, que quando eu estou falando de sexo, eu estou falando do biológico. Quando eu falo de gênero, eu estou falando com o que eu identifico. E quando eu falo da sexualidade, eu estou falando daquilo que você deseja. Então, sexo, sexualidade e gênero. E gênero. Perfeito. É isso. São essas três situações. Essas três definições a gente tem que ter claro para saber como que... E isso é o que vai te moldar, né? De acordo com o que você deseja, de acordo com como você se identifica e de acordo com o sexo que você tem. Tá certo, tá. E aí, assim, curiosamente, não sei se isso está aí nos nossos roteiros, né? Mas quando eu falo de gênero, eu tenho uma amplitude, né? Assim, de como as pessoas se identificam, que na Índia, por exemplo, tem catalogado 63 tipos de gênero. Assim, mas você fala, nossa, é isso. A gente acha que são só Né? alguns, mas... Não. Né, assim, dependendo, algumas culturas que já têm isso um pouco mais discutido, inclusive inclui o terceiro sexo. Né, assim, mesmo no biológico, por exemplo, no México, no norte do México, existe os muxas, que é o primeiro filho de um casal que nasce do sexo masculino, ele vai ser criado como uma mulher. Porque ele vai ter como missão de vida cuidar dos pais na velhice. E isso, no México, lá na região norte do México, no estado de Monterrey, eles são tratados como mulheres, é como se fosse um terceiro sexo. Né? Assim, e na década de 80, 90, inclusive, era uma coisa de... Os homens queriam casar com as mulheres muxas, né? Assim, que era uma coisa de fortíssimo desejo entre homens daquela região. Assim, é considerado terceiro sexo. E na Índia, a gente também tem os Indras, né, que são homens também, o primeiro filho de uma determinada casta, né, que lá eles têm a sociedade por castas ainda, né? Então, e é de uma casta bem inferior, né? Se você nasce homem, primeiro filho daquela determinada casta, você também será criado como uma mulher, que são os Indras. E isso na Índia é considerado o terceiro sexo. Então, tem sociedade que já tem até o terceiro sexo. E a gente aqui ainda está discutindo o gênero, a aceitação disso tudo. Então, quando eu falo que a gente tem que ter informação para evoluir a forma de pensar, é isso. Né? Assim, lá na Índia, que é um país subdesenvolvido, muito parecido com a gente, eles já aceitam o terceiro sexo e tem 63 tipos de gênero catalogado. Né? Então, assim, isso é a informação. Né? A gente precisa ter informação a respeito. O Brasil ainda é um país muito tradicionalista, né? Muito tradicionalista, muito limitado na forma de pensar, muito fechado. A gente precisa ter essas discussões mais amplas. Agora, outros termos também que a gente ouve bastante, e eu acredito que eles se diferem de alguma maneira, não sei. Transgênero, transexual e travestis. Existem diferenças ou eles se complementam? Sim, o transgênero está tudo dentro da mesma. O transgênero foi o que a gente falou. Isso. Sim. O transexual é quando ele está dentro da sexualidade, que é aquilo que ele deseja,
em inconformidade com a questão de como ele se identifica. Tá. Né? Então, esse seria o transexual. E o travesti, Sim. ele é alguém que simplesmente se identifica como mulher, mas ele pode ter um sexo biológico que não é em conformidade como de mulher, e ele pode ter um desejo que é hétero, mesmo que ele vista como mulher. Tá. Esse seria o travesti. O travesti é simplesmente como ele se veste. Por exemplo, hoje eu estou vendo aí em alguns lugares mais cosmopolitas, mais centros grandes, né, que os homens estão indo nos eventos de saia, unha pintada. Sim. Né, assim, Sim. Já vi vários, assim, gente vê bastante. Nas redes sociais, influencers. Nas redes sociais, esses isso. influencers falam, pô, mas então, ele é um travesti. Porque ele está se travestindo que não... Ele realmente se veste. Se veste. Tá, com características diferentes. De que não é aquilo que o padrão estabelece. Que a biologia está definindo. Exatamente. Ele. Entendi, perfeito. Mas quando você pergunta para ele o que você é, ele vai falar que ele é hétero, ele vai falar que ele é homem. Tá, mas ele travestido. Ele está travestido. Entendi, ótimo. A partir de qual idade, mais ou menos, Reinaldo, que as pessoas podem se identificar mais claramente? Quando é que ela começa a ter essa noção de que talvez não me identifico com a minha biologia, com o meu físico? A partir de qual idade costuma acontecer? A partir do segundo ciclo da infância, já existem estudos dizendo que a criança ali de 8, 9 anos já tem essa disforia, né, que seria essa não conformidade. Tá. Que é um menino que começa a vestir roupa da mãe, a menina que quer cortar o cabelo curto, né, porque é o padrão do homem, então eu quero cortar meu cabelo igual do meu pai. Então já começa ali ter uns indícios de que ela teria essa disforia. Essa disforia seria, não estou conformada com o que vocês colocaram para mim, né, ou com aquilo que eu nasci. Então, a partir aí dos 8, 9 anos, mas eu acho que isso ainda é um momento em que ela está replicando um comportamento. Ela só vai ter insight disso, né? Ou seja, o insight é a crítica, o entendimento no início da adolescência, né? Que aí seria 12, 13, 14 anos que começa a sentir desejo, aí você fala, opa, né? Realmente era isso que eu queria. Então, nesse primeiro momento aí, nesse segundo ciclo da infância, ele começa a ser disfórico porque ele não concorda e ele não quer isso, né? Mas eu me sinto bem vestindo uma roupa feminina, né? E no começo da adolescência é que ele começa a ter um pensamento mais voltado para isso, de insight, de entender, né? Porque daí relaciona ao desejo, que é a sexualidade, começa a ter interesse, né? Que aí eu falei para você que eles começam até a fazer confusão. Pô, mas eu tenho uma amiga, mas será que a minha amiga está gostando de mim? Né? E eles falam, não, mas não tá. Não, mas pera, eu me apaixonei pela minha melhor amiga. Não, mas eu não sou isso. Né? Então, é nessa hora que eles começam a ter esse insight e aí isso tem que ser trabalhado. Tá, exatamente isso que eu queria te perguntar. Como trabalhar isso? Como a família pode identificar? Porque às vezes esse adolescente ele está nesse conflito, né? De não saber, em conflito interno até, e alguns pais resistem a isso, falam, não, é só uma fase, vai passar. O que você tem a dizer sobre tudo isso? Sobre lidar com isso dentro da família? Como lidar? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para qualquer núcleo, né? Porque assim, todo mundo percebe, todo mundo entende, todo mundo identifica. Porque eu, dentro da minha casa, vou fingir que nada está acontecendo. Então, acho que a primeira coisa é a gente sentar e questionar para o adolescente, né, para a criança, por que você está se comportando assim? Você se sente bem? Não me sinto. Né? O que você acha que está... Eu acho que essa é a primeira conduta que qualquer pai e mãe possa ter. Né? Assim, não omitir, não esconder, não falar, não vamos falar sobre isso, né? Que aí a gente volta naquela história do tabu. Né? Não vou falar sobre isso, é só uma fase e vai passar. Então, não é só uma fase e vai passar. Né? Assim, até porque se a gente ficar crente de que isso é só uma fase e vai passar, eu vou negligenciar um sofrimento absurdo, que depois na adolescência isso vai se potencializar, e aí na vida adulta, então, vai ser catastrófico. Pode desencadear outras doenças, né? Outros problemas. Não só outras doenças, mas pode desencadear questões comportamentais severas. Né? Assim, o que eu falo de questões comportamentais severas? O adolescente que se tranca e não sai. Ele não tem vida social. Né? Assim, ele não vai para a festa do amigo de aniversário porque ela quer usar uma calça jeans, uma camisa xadrez e ela quer cortar o cabelo curto. Só que ela chega lá, todas as meninas da idade dela, que também são da mesma sala e estão na festa,
tá de blusinha de paetê, tá de sainha, tá de shortinho e tá de sapato de salto. Mas ela não se identifica com aquilo. E aí ela fala, não, eu não vou. E aí eles passam a ter o que a gente chama de comportamentos restritivos. Restritivos eu começo a não me relacionar socialmente, né, porque eu não quero ser o foco da atenção, eu não quero ser apontado, eu não quero sofrer o bullying. Então o prejuízo não é só de ordem psíquica e emocional, é um prejuízo social também. Né? Provavelmente quando ela for escolher uma carreira, uma profissão, isso vai impactar também. Né? Então a gente tem que estar preparado para construir essa formação psíquica desse ser que tem esse sofrimento pela questão da sua identidade de gênero ou pela sua questão de desejo sexual ou do seu sexo biológico, eu não digo natural, né? Porque é difícil você querer construir isso de forma natural, mas de forma que não deixa essa pessoa vulnerável a esse sofrimento. Porque negar é muito pior. Negar né, é muito pior. Né? Assim, não tem como a gente ficar negando isso. Sim. E vocês orientam também pais que têm dificuldade em abordar isso, né? Talvez pela sua própria educação e tal. Vocês orientam a procurar ajuda psicológica também, de especialistas? Sim, orientamos porque a gente entende que isso também traz uma carga emocional para essa família. Então essa família também sofre com essas mudanças e ela muitas vezes tem os seus valores, né? Porque a gente foi criado assim, não quero mudar, não aceito mudança. Mas vai ser importante essa pessoa, esse pai, essa mãe, também receber atendimento, também ter esse entendimento, né? Porque para ela construir isso, né, de uma forma segura para o filho, ela tem que estar segura disso para ela também. Né? Então a gente também indica que os pais façam acompanhamento, receba intervenções, né? Entenda, converse com alguém. E quando eu digo conversar com alguém, Fabiola, eu não estou dizendo, olha, a gente vai só no especialista, no psiquiatra, no psicólogo, né? Não. Assim, eu já tive situações de pacientes que a mãe falou, não, mas eu vou falar com o pastor da igreja. Né? Assim, e eu falei, nossa, mas o pastor da igreja vai ter um entendimento, talvez, da questão religiosa. E, para mim, a grande surpresa, o pastor da igreja era uma pessoa muito à frente. E ele conseguiu passar uma segurança para a mãe de um jeito que era referência para ela. Eu falei, cara, é isso, o seu pastor é olha, ok. Né? Assim, ele tem informação para isso, gostei. Até falei, fiquei fã do seu pastor porque ele conseguiu aplacar o sofrimento de uma mãe. É isso, a gente precisa que as pessoas tenham esse tipo de informação, independente da sua religião, dos seus valores, né? Mas que tenha isso bem claro para si. Né? Tanto é que o preconceito naquele momento foi meu, de achar que um pastor não poderia dar essa informação e esse conforto para a mãe. E ele deu total respaldo para ela. Eu falei, cara, gostei. A gente precisa de mais pastores assim. Né? E tem essa questão da busca nas redes sociais também, né, Rinaldo? Se, às vezes o adolescente ele não tem essa base familiar ali, ele acaba buscando informações em outros lugares, orientações talvez erradas também, Sim. né? Que aí eu acho que entra num outro nicho aí, né, Fabiola, que é a questão da militância. Quando eu vejo nas redes sociais muito militância, né, assim, e não que a militância seja ruim, até porque eu também sou militante de várias coisas na vida, né? Eu acho que você tem que militar mesmo, né? É que hoje em dia está até arriscado você falar esse termo, mas a militância é algo muito inflamado. Então eu falo assim, toda vez que a gente vê um conteúdo de militância, você tem que pegar aquilo e filtrar para ver o que serve para você. Eu até ensino isso na faculdade para os alunos, eu falo, ó, eu sou militante, não pega tudo que eu estou falando não, porque eu sou inflamado. Então filtra e pega aquilo que é importante para você, na tua transformação. Esse é o papel do militante. Então, o militante ele tem um papel importante. Mas hoje o que a gente vê nas redes sociais é muito isso da militância. E aí, como essa questão da sexualidade, né, da questão trans, está lá já na adolescência, naquele começo de vida, eles não têm essa capacidade de filtrar. Então, eles pegam aquele viés só da militância e parece que fica só aquilo. E militância não garante informação segura para a sua saúde mental. E aí o adolescente ele não tem essa capacidade de filtrar, falar, não, eu não quero, essa pessoa está militando, né? Ele não faz esse filtro, ele pega na íntegra tudo aquilo, e aí sai fazendo, né? Que aí a nossa sociedade fala, lá, está militando, essas militâncias, então, mas não é só isso, eu acho que pode militar, mas eu acho que a gente tem que militar com segurança e entender que a militância também é um tipo de informação.
Né? Assim, mas essa informação ela não pode ser simplesmente na íntegra como a gente pega de um militante. Né? Assim, a gente tem que filtrar e entender o que é para você. Bem recente eu tive uma situação de militância que eu falei, não, eu preciso corrigir a minha militância porque não é assim que essa pessoa vai transformar o conhecimento dela. Tem uma menina trans que faz acompanhamento com a gente lá no CAPS. E ela já está transformada, ela já é uma menina. Ela começou o processo de transformação aos 16, hoje ela está com 19, né? E ela fez todo o acompanhamento endócrino, ginecológico, né? Então não ela é só psicológico, não é só né? psicológica. Hoje ela tem cabelo comprido, ela toma hormônio, ela tem cabelo comprido, ela tem peito, né? Ela veste como uma mulher. Mas no nosso sistema de prontuário eletrônico, ela ainda está com o nome masculino e a foto de quando ela tinha aparência masculina. Eu tenho uma pessoa da minha recepção, né, que tem os seus valores, tem os seus entendimentos sobre a situação, o que ela tem para ela de informação a respeito disso. A menina chegou, né, vou dar um nome aqui fictício de Bianca. Né, a Bianca chegou para o atendimento, foi lá na recepção, a minha recepcionista abriu, né, olhou para a Bianca e falou, então, João, não. E estava tá o nome biológico, né, de registro, e na frente a gente tem um espaço que está nome social, e nome social Bianca. O nome social é o que ela escolhe. E o que ela escolhe adotar. E aí olhou para ela e disse, então, João, e aí a Bianca ficou puta da vida. Né, assim, por que você está me chamando de João? Né, assim, mas é porque está aqui no seu registro, no seu cadastro. Então, não, mas olha para mim, eu não sou João, eu sou Bianca. Você está vendo, João? Não, você está vendo Bianca, você não está vendo Bianca? E aí ela entrou na minha sala chorando, né? Eu falei, não, pera, assim, como que eu vou resolver isso com a minha recepção? Né? Assim, eu não poderia militar, né? Porque se eu sou só o viés da militância, eu ia inflamar a Bianca, é isso mesmo, é seu direito. Não, eu tenho que aproveitar esse momento para fazer um contraponto de aprendizado. Aí, catei a Bianca, voltei lá na recepção, olhei para a minha recepcionista e aí falei para ela, então, João... E aí a minha recepcionista falou, por que você está me chamando de João? Eu falei, como que você se identifica? Não, eu sou Yasmin, eu não sou João. Não, mas eu quero te chamar de João. Não, mas eu não sou João, eu sou Yasmin. Eu falei, como que você se identifica como Yasmin? Yasmin, olha, eu estou vestida de mulher, eu tenho cabelo comprido, minhas unhas, eu sou Yasmin, eu não sou João. Eu falei, como é que você sente eu te chamando de João? Não gostei. Eu falei, então, como que você acha que a Bianca se sente você chamando ela de Pedro? Assim, não, ela tem que ser chamada de Bianca. Aí eu falei, levanta, Yasmin. A Yasmin levantou. Fica aqui do lado da Bianca. Assim, vocês estão vestidas parecidas? Sim. Então, tem alguma diferença? Não. Assim, moral da história, hoje elas são amigas. Né? Então, assim, mas a Yasmin teve que entender, né, que tudo bem, respeitando a formação que ela recebeu de valor da família, que ela não poderia tratar a Bianca pelo nome, né, de registro dela, porque ela já estava transformada. Então eu falo, a militância, ela entraria aí, né, só empoderando, dando os direitos e falando, mas sem se apropriar do conhecimento. Eu queria que a minha recepcionista se apropriasse do conhecimento, para não cometer isso de novo. Né? Daí hoje é uma situação tranquila para a minha recepção. Ela não tem problema nenhum com isso. E essa questão da dificuldade do acesso ao mercado de trabalho também que provoca, né, Reinaldo? Totalmente. Mercado de trabalho, educação, como você falou, socialmente. Quer dizer, toda uma problemática que esse adolescente vai ter que enfrentar, né, na sua vida, né? Tanto é que essa minha paciente, ela passou num vestibular de uma universidade pública. Né? E ela não quis ir para a universidade pública porque ela ficou com medo de sair, né? Porque agora ela já está transformada como menina. E aí eu falei, mas por que você não quer ir? Não, eu não quero, porque eu tenho medo, porque eu não sei o que eu vou enfrentar. E aí ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela falou, a vida pra gente, menina trans, não é igual para uma menina cis. Eu falei, por que não é igual? Ela falou, sabe por que não é igual? Porque, olha, eu passei no vestibular de uma universidade pública e eu tô com medo. Uma menina cis iria de boa porque ela receberia todo o apoio da família. Sabe o que vai sobrar para mim, Reinaldo? Eu falei, o que vai sobrar para você? Aí ela falou, ou é a prostituição, ou é ser cabeleireira, ou que são essas profissões que todo mundo acha que tem um viés da sexualidade. Eu falei, não, você está enganada, você pode ser o que você quiser.
Né? Assim, ela falou, não é assim que funciona, Reinaldo. Você está falando isso para mim aqui dentro, né? Mas lá fora o mundo é diferente. E foi na hora que eu concordei com ela. Eu falei, sim, de fato, lá fora o mundo é diferente. Muitos abandonam, então, né? essa formação escolar. Muitos abandonam, muitos não dão sequência, né? E muitos têm essa dificuldade. Né? Exatamente mas essa dificuldade não é dela, essa dificuldade é da nossa sociedade que não aceita. Né? Que fala, eu não vou contratar uma pessoa trans. Ué, por que não? Assim, por que você não contrataria uma mulher trans ou um homem trans? O que diferencia isso, né? Então a gente tem que evoluir muito nisso ainda, Fabiola. Tem muito conhecimento que a gente ainda tem que absorver sobre esse assunto também, né, Reinaldo? A questão da legislação, eu queria abordar um pouco agora sobre isso com você. Ela tem alguma definição para esse público específico ou não fala ainda exatamente sobre? Não, a gente não tem uma definição, né, estabelecida ainda, está no momento de construção disso. Né? Hoje o que a gente tem dentro da legislação é o reconhecimento que a pessoa tem de adotar um nome, né, social e ela ter o direito de ser chamada pelo nome social. Isso ela tem o direito Isso ela hoje. tem. Ela vai no cartório e consegue alterar. E consegue alterar. Isso hoje está posto como direito. Mas, por exemplo... A partir dos 18 ou consegue fazer isso antes? Não, consegue fazer isso até antes. Tá. Né? Não precisa completar os 18 anos para poder ter o direito em querer mudar seus documentos. Mas, por exemplo, a questão da mudança do sexo, aí sim tem que ter 18 anos. Tá. A mudança do né? sexo Assim, por cirurgia? Por cirurgia, né? Tudo, Que tá. faz a reconstituição da questão sexual, né? Então isso, ou então a mulher que faz a retirada total da mama, né? Então assim, isso tem que esperar completar os 18 anos. Tá, então a legislação não diz nada específico sobre esse tema. Defende, claro, igualdade, né? Tudo isso, Isso né? defende como direito, mas não ainda como uma questão legal. Tá. Reinaldo, a questão de políticas públicas, né? O atendimento a esse pessoal. Você mesmo comentou que tem aqui em Votuporanga um centro, né, de atendimento. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual é o apoio que esse pessoal recebe hoje do governo municipal, enfim? Hoje nenhum, né? Porque inclusive, Fabiola, a gente tinha aqui na nossa região um ambulatório de pessoas trans no HB de São José do Rio Preto e que ele foi fechado. Né? Então assim, hoje a nossa referência é Ribeirão Preto. Né? Assim, só lá na USP Ribeirão que tem, nos grandes centros que tem ambulatórios específicos, assim, mas o ideal mesmo, né? Eu vou até dar uma de poliana aqui agora, o ideal seria que a gente não criaria lugar específico. Né? Assim, eu acho que uma mulher trans ela tem que ter o direito de tratar como qualquer outra mulher em qualquer lugar. Né? Sem assim, precisar de todo um suporte, isso, por que a gente tem que criar um lugar específico para essa população? Né? Assim, aí começa também, claro que eu estou filosofando aqui agora, tá? Mas aí começa também uma forma da tolerância, né? Assim, que é uma aceitação disfarçada. Não, aqui na unidade básica de saúde não pode, você tem que ir lá no ambulatório de pessoa trans, sabe? Então assim, acho que o ideal de sociedade era que um dia, você sendo trans ou não, você possa se tratar onde você queira. Né, assim, a gente não... Porque, não tem uma diferenciação, né? Isso, porque assim, hoje a gente sabe que a população trans tem que fazer reposição hormonal, né, assim, mas ela tem que ter um centro específico para fazer a reposição hormonal. Ela não vai fazer a reposição hormonal com o endocrinologista do AMI, né, assim, porque o do AMI não faz reposição hormonal para trans, ele faz reposição hormonal para outras questões de saúde, mas para a questão da transexualidade, do transgênero, não faz. Né? Então, assim, o ideal seria que a gente não tivesse isso. Né? Assim, o ideal seria que essa pessoa pudesse se tratar onde ela queira, onde ela quisesse. Mas, falando disso, é importante, né, para esse início, que a gente tenha esses locais para garantir um pouco de melhor qualidade na assistência a essa população. E aí, quando a gente fala, o que a gente tinha, né, e que a gente perdeu nos últimos anos? A gente tinha os centros especializados, né, em atendimento de população trans, que era ali composta por médico psiquiatra, médico ginecologista, endócrino, assistente social, farmacêuticos, né, assim, uma equipe psicólogos, uma equipe plural, né, para atender todas as interfaces aí que acomete esse indivíduo. A gente perdeu nos últimos anos isso no Brasil, então hoje a gente já não tem mais, só nos grandes centros, e geralmente nos grandes centros isso está vinculado às grandes universidades,
não está legitimado como um programa do Sistema Único de Saúde. Assim, tem porque está lá na USP Ribeirão, tem porque estava na FAMERP, tem porque está lá na USP São Paulo. Então, assim, a gente não tem isso legitimado dentro do SUS. Então, acho que política, quando a gente fala de política pública de saúde, a gente não tem garantia nenhuma. Aqui mesmo em Votuporanga, a gente já teve algumas tentativas em implantar uma equipe que pudesse atender as necessidades dessa população. A gente já até pensou em parcerias da Secretaria de Saúde do município com a Unifev, né, da gente ter, porque hoje a gente tem a Faculdade de Medicina, então tem endocrinologista, tem ginecologista, tem psiquiatra. Então vamos fazer uma equipe, vamos atender, né, hoje essa população que a gente tem aqui no nosso território que está desassistida. Seria uma boa ideia, né? Seria. Hoje essa população nossa está desassistida, e quando eu falo desassistida é isso, ele não tem um local de referência. Tá. Assim, a gente tem os serviços de saúde mental que a gente tenta Eu ia te atender. sobre isso. Quem quiser desejar, estiver assistindo a gente de repente, pode procurar esse atendimento. Pode e deve. Né? Assim, que a gente tem hoje o ambulatório de saúde mental lá no mini hospital do Pouso Bom, do lado lá. Então que a gente pode, essa pessoa pode ser encaminhada para lá, passar com psiquiatra, com psicólogos, né? Assim, mas ainda assim isso é pouco, a gente não tem legitimado uma estrutura, né, que seria adequada para atender as necessidades. Em outros países isso é diferente, você sabe? Sim, eu sei que nos Estados Unidos eles têm uns programas voltados para o atendimento dessa população, no Canadá também, e pasme, no Canadá isso faz parte da atenção primária, não está nem lá na especialidade, né? E na Europa eles também têm alguns programas já direcionados há mais tempo que a gente, né, e específico atendendo as necessidades dessa população. Então a gente tem aí países que conseguem ter, e não só países, mas aqui no Brasil mesmo, se a gente pegar a experiência de alguns centros, né, a experiência mesmo que a gente tinha em São José do Rio Preto, quando tinha esse ambulatório da FAMERP, era espetacular. Aqui na FAMERP chegou a fazer cirurgia de resignação sexual. Né? A gente tem população de Votuporanga que fez a cirurgia. Né? Então aqui a gente tinha, né? Mas a gente perdeu isso. Né? Então acho que isso precisa voltar a ser discutido. Por que isso precisa voltar a ser discutido? Porque eu acho que é um dado importante de ser dito aqui, Fabiola. Essas pessoas que têm a inconformidade e acabam optando pela cirurgia de resignação sexual, hoje a ausência de ter um local especializado faz com que essas pessoas busquem formas paralelas. Clandestinas. Né? O que é hoje no Brasil, qual é o nosso grande problema de forma paralela e clandestina? São as pessoas que migram para os países aqui do nosso continente que faz divisa, Paraguai, Bolívia, e eles acabam fazendo a cirurgia lá, uma pelo valor, né, assim, e aí a gente sabe que isso é mal realizado, né, foi feito de qualquer jeito, e aí as consequências podem ser catastróficas e mais graves, né, então esse risco a gente está correndo com essa nossa população, eles migrarem, assim, e aí é claro que eu já vi situações em que a família tem poder aquisitivo, que aí eles migram para a Tailândia. Né, assim, a Tailândia hoje é um grande centro da cirurgia de resignação sexual. Então eles acabam indo para a Tailândia, mas isso tem que ter muito dinheiro. Mas acaba sendo uma opção e eles acabam fazendo esse caminho também. Mas hoje, para a população que não tem recurso, acaba indo aqui para os países que fazem fronteira com o Brasil, né, e que a gente sabe que vai ser muito ruim. Perfeito, Reinaldo. Bom, para finalizar, né, a gente está aqui próximo do dia 17 de maio, né, que se tornou o Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia, Reinaldo. Eu agradeço muito toda a sua informação, todo esse conhecimento compartilhado, né, porque com certeza colabora aí com uma sociedade melhor. E eu acho que, para a gente finalizar mesmo, fica então essa mensagem de respeito, né, de compreensão ao outro, né, Reinaldo? Eu acho que está muito clichê já a gente falar de empatia, né? Mas eu acho que ainda fica, sabe, Fabiola? É o caminho, assim, né? É o caminho, a gente falar, seja empático, né? Assim, você não precisa, tá bom, seus valores não admitem que você concorde, mas assim, então respeite. Né? Assim, você está respeitando, eu acho que já é um bom começo. Eu acho que e mostrar a realidade, né? Assim, mostrar como isso acontece,
É claro que não dá pra gente... Eu sei que tem muitos núcleos familiares que têm uma dificuldade em naturalizar essa informação, né? Mas eu falo naturalizar, eu não estou dizendo que quando você naturaliza, você aceita. Naturalizar significa, ó, não é igual a gente, mas faz parte. Né? Assim, eu vou até usar como exemplo, esse final de semana, eu estive em São Paulo com a minha família, e a gente estava na casa de um amigo lá, domingo de manhã, era Dia das Mães, ele ia almoçar com a mãe dele e tal, e ele falou, e a gente ia voltar para Votuporanga. Aí eu falei, mas antes da gente voltar, a gente quer passar lá na Paulista, na Avenida Paulista, sim, né? Aquela coisa, vamos para a Avenida Paulista? Vamos. E aí o meu amigo falou assim, eu não vou lá na Paulista, porque chega lá é um negócio que eu não sei mais explicar para os meus filhos. Eu falei, você está falando do quê? Aí ele falou, de homem com homem, mulher com mulher, é um negócio, Reinaldo, que se perdeu. Aí eu falei, mas eu quero ir lá, né, assim, aí assim, e eu fui lá exatamente com esse propósito, de mostrar para os meus filhos, olha, que a gente não está naturalizando, eu estou dizendo, olha, isso não diz respeito a gente, mas faz parte da gente. Existe, de fato. Existe, está aqui, né, assim, e foi muito legal porque meus filhos, eu tenho uma filha de 13 e um menino de 9, então eles não fizeram nenhuma pergunta sobre o que eles viram lá. Né, assim, e tudo bem, né, assim, eu falei, vamos ver o que eles vão entender do que eles vão ver disso, assim, e não fizeram pergunta, né, nossa, olha, isso pode, isso não pode, né, assim, não, então, isso faz parte, né, e o final foi, vocês gostaram do passeio? Adoramos, queremos voltar aqui, né, porque é isso, faz parte da nossa vida, isso é o respeito. Bom, fica então essa mensagem final de respeito, de compreensão ao outro, né? Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. Vamos cada vez mais levar informação para vocês aí de casa, é o nosso papel aqui também do Coletiva. Muito obrigada pela sua companhia e a gente volta na próxima semana. Até lá!